de coletiva do Renato Gaúcho, eu tinha planejado, cheguei até a fazer a thumb desse vídeo, que era as piores coletivas que eu já vi. O Renato Gaúcho fazia e fez as piores coletivas que eu vi um treinador dando no Fluminense seguidas vezes. Isso considerando que eu vi as coletivas do Diniz. Só que o Diniz teve uma era de coletivas muito boas e quando se sentiu acuado, teve coletivas muito ruins. O Renato não. O Renato foi coletiva ruim atrás de coletiva ruim com raros momentos bons. Era alguém que visivelmente não queria estar ali, era alguém que visivelmente não valorizava em nada a coletiva pelos mais variados motivos. Seja porque ele se achava melhor do que todo mundo, seja porque ele se achava e não precisava dar explicação, seja porque ele achava que enfim, você não precisa explicar para o jornalista tem que aprender sozinho por que ele classificou, por que ele foi eliminado. Diversas vezes foi arrogante, inclusive nessa coletiva que a gente vai ver. Ignorante até com funcionários do Fluminense também e com a imprensa. Já contei história aqui, por exemplo, em Brasília, a história de que ele nem era eu que estava nesse jogo, mas isso aconteceu comigo também lá em Lanús, que você está montando o equipamento ali ainda, ele já chegou para a entrevista, não deu tempo de montar 100% do equipamento, você vai montando enquanto ele está falando e ele dá um esporro, vocês têm muito tempo para montar equipamento, não sei o que, como se o tempo dele valesse muito mais do que o nosso. As coletivas muito ruins. Essa é a última que eu vou ver do Renato. E vamos lá. Coletiva longa, eu vou dar uma encurtada nela. O Fluminense deu muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, a intensidade... Inclusive, essa primeira resposta aqui, acho que eu vou botar só essa mais pra frente aqui. Fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde. Isso aí foi porque o jornalista perguntou bem assim, você não acha que deveria ter colocado o Lima? Aí ele perguntou, quantas substituições você quer que eu faça? Você botaria o Lima no lugar de quem? E aí o jornalista, não vai sair o som, mas o jornalista fala bem assim, eu não sou o treinador, você que tem que me responder. Então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições. 2 eu fiz no intervalo do jogo. Renato, boa noite, Sereto do Paramount Plus. Em cima disso, né, a gente não tem informações. Aí ele vai responder sobre... e nem os torcedores sabem, né? O motivo das... Guardiola, que eu conheço de tudo, como você falou, estou bem vacinado contra o futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Me chama a atenção um ponto do que ele está falando aí, que parece que ele está falando de pessoas específicas. Uma pessoa que não sabe, pessoas que não sabem nada de futebol e os torcedores vão atrás, etc. Dá a impressão de que ele está falando de pessoa específica, não é da torcida no geral. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo. Ele chegou a dizer que o Hércules não aguentava ficar em pé. Eu fico muito na dúvida como é que um jogador não aguenta ficar em pé. Que cansaço excessivo esse que só o time do Renato tem. Porque não estava numa noite boa, coloquei o Cano. Everaldo saiu porque foi criticado pela torcida. Segundo tempo, coloquei. Nós, infelizmente, tomamos o gol de empate. Coloquei o Kennedy e o Keno. Jogadores o Keno, principalmente, jogador do drible que abre defesa. Depois eu coloquei o K9 já no
Aí uma dúvida, por que ele não colocou o Soteldo se o Soteldo sempre era a primeira opção do jogador do drible? Aguentava mais, porque jogou na Argentina, jogou em Salvador, como jogou o Hércules, não aguentava mais, coloquei o garoto Riquelme, que é outro garoto do drible. Pensei em colocar o Soteldo, já o Soteldo tá aqui no meio, ninguém gosta do Soteldo. Eu falei pra vocês. Ué, então agora importa o fato de ninguém gostar do Soteldo. O Renato ficou bem nítido, vai ficar bem nítido ainda mais pela coletiva, que o Renato escalou um time pra provar que a torcida estava errada. Você quer? Então deixa eu botar o cara aí, vamos ver se dá certo. O futebol, o cara é titular da seleção venezuelana. O cara por onde passa é o cara que eu pedi, o único jogador que eu pedi pro Fluminense trazer foi o Soteldo, justamente que é o jogador que abre defesa adversária, 1-1. Ele entrou em 2 jogos, o Fluminense perdeu 2 jogos, as pessoas estão culpando o Soteldo. Onde que nós vamos parar com o futebol? Ele não entrou em 2 jogos, Onde né? nós vamos parar com o futebol? Não é aqui, no Fluminense. Ele entrou em 2 jogos, né? Pelo Fluminense ele entrou em, acho que 11, 10 por aí já, né? Acho que mais do que isso até. E o Fluminense perdeu todos, empatou 1 só. É em todo lugar. Em todo lugar. Os treinadores não têm mais paciência para essas coisas. Quando esses treinadores mais antigos pararem, bom, aí de repente vocês começam a valorizar bem quem está começando, com novas ideias. E aí vamos ver onde que o futebol vai parar. Volto a repetir. Grave bem essa entrevista que estou dando hoje. A gente vai gravar, Renato. E eu já dei há 2 meses atrás. Daqui a pouco vão reprisar minha entrevista. É, bem que o Renato tinha razão. Hoje em dia ninguém é bom. Trabalhando para pensar. E aí eu adiantei um pouquinho porque essa resposta aqui também é bem importante. E ele vai fazer a coisa errada. Eu vou explicar o que acontece com o Everaldo e com o Cano. O futebol hoje em dia tem uma bola parada. Tanto ofensiva como defensivamente. E é importante jogadores que tenham um bom cabeceio. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece, não está fazendo gol. Mas no geral ele contribui bastante. É um jogador que sabe fazer um pivô lá na frente. Ele tem as características totalmente diferentes das do Cano. No meu entender, o Everaldo, na minha opinião, ele se encaixa melhor no meio esquema de jogo. Simples, nada contra o Cano. Tanto é que o Cano sempre fala assim, o Everaldo joga as principais partidas da... Até aí a resposta tá ok. Ele tá explicando por que ele escolhe o Everaldo. É uma das poucas vezes onde o Renato tá respondendo o que foi perguntado. Aí vem a doideira. Aí vem o mundinho de Renato. Das Copas. Principais partidas. Eu acho que o principal campeonato que o clube disputa é o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Dos últimos jogos do Fluminense, é nítido... mas a equipe principal não é a que joga a Copa. Então por que um jogador, quando joga bem, ele vai pro time da Copa? Por que o Lúcio Acosta vai bem, ultrapassa o Nonato e vira titular? Porque, enfim, dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense poupou mais da metade do time contra o Vitória. O Fluminense poupou praticamente o time inteiro contra o Corinthians. O Fluminense poupou o time inteiro contra o Santos. Ou pelo menos... aliás, no jogo contra o Santos, deixa eu ser justo aqui. O jogo contra o Santos foi o time titular. No jogo contra o Red Bull Bragantino, poupou o time inteiro. No jogo contra o Fortaleza e o Fortaleza em casa, o Fluminense jogou com parte da equipe, aliás, com todo o time titular, né? Não tinha ninguém poupado, mas tinha gente suspensa. Mas no jogo contra o Bahia, levou o time inteiríssimo reserva. Então a gente tá falando aí basicamente do mês de agosto pra cá, do Fluminense só jogando com o time titular 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, né, Renato? A gente tem pelo menos 2 neurônios aqui, né? Quem joga o Campeonato Brasileiro é o Cano. Então deixa os 2 jogarem. Põe os 2 para jogarem. E torçam muito, tanto um quanto o outro, façam os gols. Então essa é uma opinião. Agora, se o treinador começar a botar em campo toda vez que o torcedor quer um jogador, aí vai ficar difícil. E ele fez exatamente isso hoje. Fica difícil o treinador trabalhar. Bem difícil. São as escolhas. Escolhas que o torcedor gosta de um jogador ou outro. E o treinador vê o que é melhor para o clube. Eu, pelo menos, sempre vejo o que é melhor para o clube. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. Essa frase aqui eu acho que vai resumir o trabalho do Renato. Ele pode errar? Pode. Mas ele acha difícil que isso tenha acontecido. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. Eu sei da capacidade de cada um. Então, é uma opinião. Talvez o treinador tenha outra posição. Não sei. Renato. Vou dar o bastidor dessa pergunta aqui. Eu acho que foi bem elogiada pela galera também. Muito obrigado aí quem mandou mensagem. Eu acho que foi a melhor pergunta que eu já fiz na minha vida, diria eu, nas coletivas todas. Eu não tenho feito coletivas em casa, né? Deixa eu explicar o bastidor aí pra vocês. Só que eu também não tenho feito mais o pós-jogo. O pós-jogo do Jornada, no geral, eu não faço mais. Então eu só faço as coletivas quando eu tô fora de casa, porque aí só eu viajei e tal. E dentro de casa eu acabo o pós-jogo, gravo meu vídeo e vou embora. No jogo de hoje, eu tinha essa pergunta aí. Eu já tinha feito o cálculo ali, já tinha
buscado as informações e já tinha essa pergunta. Então eu falei, cara, vou dar um pulo lá na sala de coletivo e vou fazer essa pergunta. E aí, enfim, fui pra lá e fiz. Boa noite, Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902. Eu anotei aqui, então, para acabar não errando os dados. O Lanús tem uma média ali, de folha mensal, de cerca de 2,5 milhões de reais. A folha do Fluminense, mais recém divulgada, é de 20 milhões de reais mensal. Eles gastaram cerca de, também, 25 milhões de reais mensal em contratações. O Fluminense gastou, nessa temporada, cerca de... Falei errado, né? 25 milhões de reais mensal, não. Eles gastaram 25 milhões de reais total em contratações. De 200 milhões de reais em contratações. O Fluminense gastou 200. Você já falou algumas vezes que tem muitos jogadores no elenco, por isso você roda bastante para poder todos os jogadores jogarem. A impressão que a torcida acaba tendo é que o elenco hoje ele tá inchado e é redundante em algumas posições também. Tem muitas opções para a mesma posição que acaba gerando redundância. E agora você não está mais em 3 competições, você está em uma, porque tem a Copa do Brasil, mas ela não vai ser concomitante ao brasileiro. Eu lembro das suas coletivas no Mundial, você destacava por várias vezes que a diferença financeira do futebol europeu com o futebol brasileiro para exaltar e para valorizar as vitórias que o Fluminense estava tendo. Não é muito pouco para um torneio onde o Fluminense tem uma diferença financeira bem grande em relação aos adversários que enfrentou. Cair nas quartas de final? Vou ser sincero do que eu esperava que ele respondesse. Exatamente o que ele respondeu. Desvirtuar da pergunta e, enfim, e meter uma realidade dele que não tivesse nada a ver com até mesmo a opinião que ele já deu. O que eu esperava com a pergunta? Aí, sendo bem sincero, deixa claro o quanto que o Renato se contradiz por várias vezes à medida que ele acha interessante o que ele vai dizer. É evidente que ter dinheiro não te classifica, não te faz nada. Mas a primeira justificativa do Renato quando perde alguma coisa é que ele não tem dinheiro. Por isso que eu acrescento a questão das 3 competições, que agora é só uma, porque eu achava que ele fosse seguir no cargo. Então, acabava a desculpa das 3 competições, do jogo a cada 3 dias, estava igual a todo mundo. E acrescenta a questão da folha salarial também. 10 vezes, a diferença do Fluminense pro Palmeiras não é do Fluminense pro Flamengo, não é igual a diferença do Fluminense pro Lanús. Mas a resposta é essa aí. Bom, se você vai por esse lado aí, com todo respeito à tua pergunta, você pega hoje um Flamengo, um Palmeiras, mais 1 ou 2 clubes aí com dinheiro, e deixa disputar o campeonato entre eles. Mas aí se fizesse isso na Sul-Americana, era pra gente estar disputando entre a gente. O Lanús disputou com a gente e ganhou da gente. Esse dinheiro faz a diferença. Bota lá. No Mundial que você falou, citou bem, na hora do vamos ver, se viu o que aconteceu também, né? Então você pega um clube que tenha dinheiro, num campeonato longo, ou 2, 3, 4 clubes que têm dinheiro, pode ter certeza que esses 3, 4 clubes vão brigar pelo título. Mas não tem a menor dúvida. Pode perder um jogo aqui, empatar um jogo lá, perder outro jogo lá, mas no final das contas, são esses clubes que investiram muito que vão disputar o título. Só pode você ver no Campeonato Brasileiro o que acontece todos os anos. Vocês mesmo falam. Começou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras são os favoritos para ganhar o título. Por que, eu pergunto? Ele, eu acho que esperava que eu fosse responder. Eu não vou responder porque eu não falo isso, né? Campeonato longo. Outros campeonatos, mata-mata, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como aconteceu hoje. Né? O problema da diferença de dinheiro. Tanto é que nós jogamos bem lá na Argentina, jogamos melhor do que eles hoje aqui, nós perdemos o jogo. Fazer o quê? Eles tiveram 2 oportunidades e fizeram um gol. Nós tivemos algumas oportunidades e fizemos apenas um gol. E eu costumo falar que futebol é bola na rede. Eles fizeram um gol, que importava para eles, e a gente só conseguiu fazer um. E infelizmente nós empatamos e saímos. E ele não respondeu se ele achava que era muito pouco pro Fluminense cair nas quartas de final, tendo 10 vezes mais, 9 vezes mais, para ser mais justo, investimento do que a equipe que ele enfrentou. Enfim. Renato, boa noite. Pedro Brandão do Lance. Você repetidas vezes falou que o time jogava de 3 em 3 dias, que você precisava segurar os jogadores em alguns momentos para ter o melhor time possível a cada rodada ou a cada fase de mata-mata. No sábado contra o Vitória, o Hércules jogou e o René também jogou. O Hércules, como você disse, não se aguentava em pé no intervalo e o René demonstrou muito cansaço. Lá quem jogou essa pergunta, eu acho que eu estava anotando a resposta dele. Eu acho que foi o Fuentes que jogou lá, não foi não? Também, no final do segundo tempo. Queria saber se você se arrependeu dessas escolhas no final de semana. E se pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Teria escalado o Fuentes, teria escalado o Bernal. Foi Hércules e Fuentes lá. O Fuentes jogou. Salvador, quem jogou foi o Fuentes. Quem jogou foi o Canóbio. Lá jogou Canóbio, Cerne e Hércules. Que cansou hoje também. Então, para você ver que vocês alguns estavam falando, alguns gênios da internet, alguns gênios. O Renato está preocupado com a Sul-Americana, com a Copa do Brasil, está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Eu nunca deixei o Campeonato Brasileiro de lado, até porque nós temos uma diretoria e um presidente que eu troco ideias com ele. Não deixou de lado, mas deixou em segundo plano, gente. Pelo amor de Deus, né?
E quem são esses gênios da internet que o Renato tá falando? Parece muito direcionado a alguma pessoa específica. Isso. Não vou só pela minha cabeça. E tanto é que hoje o Fluminense tem 2 jogos a menos que muitos clubes no Brasil e está com 31 pontos e está em oitavo colocado. O Fluminense poderia estar em primeiro colocado. O Fluminense poderia ser líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Que se tivesse feito as mesmas escolhas que o Renato fez, ele teria deixado o Brasileiro no segundo plano. Ele deixou o Brasileiro no segundo plano. E o Flamengo, em algum momento, deixou a Copa do Brasil em segundo plano. Foi eliminado nas oitavas de final. Mas poderia ter classificado nas oitavas de final e tá aí até agora na semifinal também. Poderia. O resultado não quer dizer o quanto você se deu de importância para a parada. Coloquei 3, 4 jogadores que vinham jogando e nós pagamos o preço hoje por causa disso, que descansaram. Justamente o Hércules foi um deles. O Canóbio, no segundo tempo, cansou bastante tanto correr. Justamente para dar atenção para o Campeonato Brasileiro também. E aí, por que poupou geral contra o Corinthians em casa, então, antes do jogo da Argentina? Ali não valia atenção pro Campeonato Brasileiro? Botei alguns jogadores que se sentem mais confortáveis de jogar praticamente a cada 3 dias. Eles nos ajudaram em Salvador. E nós ganhamos o jogo. Não se tiram confortáveis hoje. Então. Ou seja, você não conhece tantos jogadores assim, né, Renato? Não conhecia, né? Eu dei atenção pro Campeonato Brasileiro, como muita gente acha que eu não dava. O problema do futebol brasileiro é o seguinte, ó. Você tem 3 competições. As pessoas não querem que poupe um ou outro jogador. Aí começa a botar o jogador de campo, começa a estourar. Ah, mas também tá jogando a cada 3 dias, tinha que poupar. É difícil. O problema do futebol brasileiro é treinador que não dá explicação. Hoje em dia é difícil de agradar todo mundo. Digamos que é quase impossível. Quase impossível agradar todo mundo. E aí, nessa última pergunta, ele meio que não responde quase nada e ele vem e faz a declaração no final, né? Eu queria responder essa tua pergunta, né? A defesa deles, eu sabia que eles iam se fechar, tanto eu coloquei o Kennedy de um lado e o Riquelme do outro, justamente por isso. Tinha que sacrificar alguém no meio, simplesmente por isso. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. O Renato, ele tinha certeza que isso aí, eu já usei essa expressão algumas vezes, mas vou fechar esse vídeo de coletivo aqui para registro histórico, né? Na cabeça do Renato, existe uma expressão, e que desculpa quem tá me ouvindo todos os vídeos, né, mas que vai ter ouvido isso agora de novo. Existe uma expressão chamada drop the mic, que é basicamente você soltar o microfone. O cara vai ali, faz um rap e tal, faz uma rima, alguma coisa e tal, e no final, pum, solta o microfone cai no chão e tal, significa que ele deu uma super frase final. O Renato fez isso quando falou que achava que o time dele, há um mês atrás, era nota 10. Contra o Red Bull Bragantino. Foi há um mês atrás. Ele falava que achava o trabalho dele, o time dele, nota 10, e soltou o microfone e saiu andando. Ele achou que ia fazer isso hoje de novo com a coletiva, mas obviamente com a demissão, mas enfim, já tinha vazado antes. E obviamente, por mais que tenha pegado todo mundo de surpresa, foi bem longe do que era para ser. Acho que é de acordo com a passagem do Renato mesmo, né? Eu acho que o Renato não entendeu que a coletiva, ela não é uma guerra entre o torcedor através do jornalista contra ele. A coletiva é a hora que todo mundo senta para ouvir o que o treinador quis fazer. Você pode discordar ou concordar. Você pode até nem concordar com a visão dele, pode não concordar com a escolha, mas ele tem que explicar o que ele fez. O que ele pensou na hora de fazer. Por que ele tirou o Lúcio Acosta e botou mais um atacante? Não, porque eu queria abrir a defesa adversária, botar mais um centroavante, que o Chuveirinho, o zagueiro deles, marca mal a bola aérea e tal. Só que o Renato, em momento nenhum, em toda a passagem do Fluminense, ele fez isso. Todo momento, ele só justificava qualquer escolha dele com eu sei mais do que vocês. Isso é arrogância pura e simples. E aí ele fala, quero ver vocês fazendo essas mesmas perguntas e ouvir se o próximo treinador que sentar aqui vai escalar o time que a torcida quer. Não necessariamente a torcida quer que escale o time que ela quer. Primeiro, o torcedor quer vitória. O torcedor não gosta nem o torcedor gosta de ponto. Gosta de vitória. Agora, pra fechar isso aqui, se o próximo treinador que sentar aí pelo menos der explicações, e vou te falar como um treinador que saiu odiado daqui, tá? Mas fazia isso, como o Mano Menezes fazia,
já é meio caminho andado. Quando senta aí e fala, olha, tentei fazer isso por causa disso, e deu errado. Ou então deu certo, mas o resultado não veio. Ou então eu errei. O Renato não deve ter falado eu errei uma vez no tempo todo do Fluminense. Bem, pelo menos na saída ele acertou. Valeu.